Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do Roma Business, agora tratando sobre direito tributário. E para falar um pouquinho sobre isso, eu estou aqui com o Dil Carneiro, sócio do Assunção e Carneiro Advocacia Tributária, um escritório exclusivamente desta área, da área tributária. E ele vai me contar um pouquinho sobre a participação dele no Prêmio Roma, sobre o escritório em si, dessas questões tributárias que envolvem todos esses processos, não só para advogados, mas para você que também tem interesse em saber um pouquinho sobre o assunto. É um momento bem importante de você poder captar aí algumas ideias e se informar melhor. E além disso, como dois jovens empreendedores, ele, Dio Carneiro e Domingos Assunção, puderam estar à frente agora de um escritório desse porte, reconhecido aqui no nosso estado e desenvolvendo um belo trabalho. Antes de eu iniciar o papo, eu agradeço a tua presença, Dil, de estar aqui nos estúdios do Grupo Roma, nos prestigiando e podendo contar um pouquinho aí sobre essa fundação desse escritório junto ao Domingos. Antes de tu iniciares, eu só peço que você que nos assiste ative o sininho, se inscreva no canal, nos acompanhe, seja pelo Spotify, ou pelo YouTube, ou até mesmo pelas nossas mídias sociais e pelo nosso site romanews.com.br, nossos veículos de rádio, enfim, em diversas plataformas que se fazem presente dentro do nosso veículo de comunicação. Dil, muito obrigado, amigo, mais uma vez pela tua presença. E eu te pergunto assim, para tu te apresentares, para quebrar o gelo. O Assunção e Carneiro, Advocacia Tributária. Para a gente entrar no assunto, como é que ele surgiu? Foi de um sonho? Amigo, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast, né, que já é reconhecido aqui no nosso estado, né, como sinônimo de qualidade, de informação. Obrigado, amigo. Vários talentos já passaram por aqui pelos Você é um microfones da deles. casa, não, obrigado. A gente só tenta fazer o melhor, o nosso trabalho de uma forma mais. Esse trabalho, normalmente, em mídias sociais, quem faz é meu sócio, então, perdão a todos. Mas, cara, Mas tem espaço, é sempre bom. o nosso escritório, cara, surgiu na época de uma amizade já próxima, minha e do meu Tem sócio, quanto lá no tempo? escritório. De amizade já tem mais de 10 anos E já, de né? escritório? O escritório já tem uns 7 anos de casa Sete já. anos. Então a gente já tem aí um Quase uma caminho década aí. já chegando já na década, né? E como começou, cara? Poxa, foi. A gente se conheceu lá no escritório Silveira Tias, né? Que é um grande escritório aqui na região É norte, renomado. e na área tributária, né? Quando a gente começou a Os dois trabalhar, na área os tributária. dois na área tributária. O Domingos trabalhava com o Márcio e eu com o Leonardo, né, vinculados, e a gente trabalhava lado a lado, né? E durante esse período, se eu não me engano, foi 4 anos ou 5 que eu passei agora, realmente faz já Ou bastante seja, tempo já. vocês tinham seus 20 e poucos anos e já assim, estavam iniciando e É, começaram. foi aquele primeiro emprego, né? O Domingos saiu direto da faculdade para lá e eu praticamente a mesma coisa, entendeu? Sim. Então, que por sinal, gostaria de agradecer a eles, né? Que foi uma escola pra gente e sempre vou ser eternamente grato a eles, né? E a gente começou Resolveu a, seguir carreira solo. a pensar, foi uma ideia embrionária que aí começou a tomar forma e aí em um determinado momento, né, eu e o Domingos, a gente já tinha conversado sobre essa questão de montar um escritório, e aí a gente conversando numa padaria aqui perto, inclusive, do Grupo Roma, né, a gente, um sábado, se eu não me engano, de manhã, pela parte da manhã, engraçado, a Braja Aguiar, uma rua daqui nossa, ela faz parte da nossa história a nível de escritório, porque a ideia do escritório foi aqui numa pizzaria, aqui pertinho, né, Também. pertinho aqui, Tudo tudo em aqui volta nessa, dessa tudo área. aqui nessa área, né? E o escritório realmente formatou a decisão dele, tipo, vamos fazer no sábado, tipo assim, no sábado já. Vamos fazer o escritório nesse dia no sábado, nessa padaria aqui pertinho. O Domingos pegou e falou assim: Dil, acho que chegou o momento, vamos montar. E, cara, nesse momento eu não vou te mentir, cara.
dá aquela preocupação, tu fica meio E eu te tenso, pergunto preocupado. justamente isso, porque tem muitos advogados hoje que estão se formando E e querem podem saber, ter, né? e querem saber porque podem ter, e muitos podem estar nos assistindo hoje, já que é um tema assim super interessante também para esse meio e para essa comunidade, né, de profissionais. E que É, pode gerar esse interesse de saber, pô, como eu começo, como foi que eles começaram, porque vocês cara, têm destaque hoje, então, assim, é algo que eu sei que é passo a passo, né? Não é da noite pro dia, já são 7 anos aí de trabalho. pois é, como começou, cara, efetivamente? Aí o Domingos pegou e falou assim, Dil, vamos montar. Aí eu falei, porra, bicho, mas e a, e a nossa situação? Como é que a gente faz? Querendo ou não, a gente tem um emprego fixo, tem aquela situação do nosso salário, como é que tu vai Tá fazer? numa zona de A conforto gente tá naquela ali. zona confortável, exato. E aí ele pegou e falou assim, cara, não, vamos montar. Depois a gente se preocupa. Tenho certeza que a gente vai dar certo. E aí a gente começou. Inicialmente, né, a sala do escritório, os meus pais, eles, junto com a minha família, né, eles têm uma sala num prédio comercial aqui na nossa cidade, né? E o meu pai fez a reforma, De te né? ceder o espaço. E cedeu espaço para a gente começar a fazer o nosso trabalho. E, cara, nesse Vão lá e começo. toquem. Agora é com vocês. As despesas são Bacana. de vocês, é Sim, tudo de claro. vocês, né? Já tá com vocês, fica com vocês. E aí, cara, quando a gente começou, a gente tinha uma forma de organização, né? O Domingos, como ele estava focado em ir para a rua e conhecer gente, bater papo com outras pessoas, com contadores, com empresários da nossa cidade, né? E ele fazia essa parte do trabalho inicialmente e eu Da cuidava da capa obra. para captar, no caso. O Domingos fazia parte da captação e eu cuidava da parte da obra do escritório, entendeu? E Ele ficava aí, no network. é, e aí, quando a gente começou, aí o escritório abriu, né? Aí quando ele abriu, a gente É começou. porque são duas vertentes aí interessantes mesmo que tu estás falando, que é a parte que eu preciso organizar o local físico de trabalho, né? Cara, tu Que tem que acaba que hoje organizar em a dia tá casa, super home office também, mas assim, claro que esse espaço mas, físico ele é importante em mas determinados assim, casos. mas assim, vamos E lá. além disso, Tu os clientes. só consegue trabalhar, cara, de forma no home office, cara, se tu tem uma estrutura de retaguarda, entendeu? Por Eu exemplo, te assumo, hoje. hoje eu não consigo, mas tem muita gente que tenta se adaptar dessa forma, né? Mas assim, Principalmente depois da situação aí da trágica e confusa da pandemia, pandemia, sim. é algo que se tornou comum até. Mas, cara, tu vais precisar de uma sala em algum lugar para te ter um servidor, para te ter alguma informação, para te guardar teus documentos. Porque, querendo ou não, cara, apesar de ser muito digitalizado, existem documentos físicos, Claro, ainda mais na nossa área, né? é Então, por importante. exemplo, o nosso servidor, hoje, ele é um servidor dedicado. Então, a gente precisa ter ele em um local, entendeu? Então, É o canto de cara, vocês, é bom. entendeu? Tem um lugar para receber um cliente. Apesar de que tu me perguntou assim, uma dica para quem tá iniciando, o, o advogado, cara, pelo menos nesse começo, e eu acho que isso está tendo uma mudança, né, de perfil de advogados e até de profissionais mesmo do ramo que interagem com a gente, é que o empresário hoje ele quer que você vá na empresa dele, entendeu? Eu acho Eles não que querem ir até eu o acho que escritório. mudou um pouco a realidade em relação a essa questão do cara sempre procurando advogado e o advogado fica lá naquele castelo dele, aquela sala super bonita e, Não é mais enfim, assim. eu acredito que já não é mais assim, entendeu? O mundo está cada vez mais corrido, cada vez mais dinâmico Muito. O e pessoal quer você praticidade, e você quer que agilidade. seja um atendimento, pô, personalizado. Claro, Hoje em dia tu pede comida na tua casa tranquilamente, liga o teu iFood, tranquilo. de Acabou, boa. acabou aquele negócio até do telefonema, aquelas coisas que antigamente Sim, que tinha. não existe. Então, assim, qual é É o verdade, qual é o, antigamente era só assim mesmo. qual é o empresário que não quer que o seu advogado vá na sua empresa naquele determinado horário, entendeu? Então, eu penso muito agora dessa forma também, né? Tô te falando que não ter uma sala legal, para eventualmente ter uma reunião, ter um espaço adequado para os seus colaboradores, não seja importante, pelo contrário, é muito importante. Mas para essa cultura da empresa é Mas bacana. hoje a gente é muito dinâmico, cara. Mas graças a Deus vocês tiveram essa oportunidade. Talvez quem não tenha, para iniciar dessa forma, Sim, talvez tenha cara. que ir para um plano B.
Não, sim, Maria? hoje, assim, hoje já tem as oportunidades, né? Por exemplo, pro Tem jovem muito advogado tem o coworking coworking, também, exatamente, tem entendeu? muitos por aí. E aí isso ajuda muito. Ó, preciso de uma sala, pô, pode E me amanhã encontrar no... ele provavelmente vai ter essa sala. É, Acaba, né, acaba que com o passar do tempo, com a estrutura aumentando, o próprio cenário dele de escritório mude, peça entendeu? isso. Cara, o Exatamente. cenário, o profissional, ele tem que se adaptar ao cenário, não é ele, tipo assim, que é ele que vai moldar o negócio, Agora, esse foi a entendeu? estrutura física. E a estrutura para parte De de trabalho, capacitação de clientes? de trabalho. Aí depois de um tempo, né, Porque a gente sabe que um nome no mercado a gente não faz da noite para o dia. pois é, É algo gradativo. como é que a gente começou a fazer? A gente mapeou quem são os nossos, E exige muita disciplina, né, Dil? cara, quem são os nossos parceiros naturais de trabalho. Por exemplo, eh, parceiro natural de um advogado tributarista é um contador. Que ainda assim, o contador às vezes tem uma imagem de possível. Esse cara talvez pegue o meu lugar, tome o meu lugar. Sim. E não tem nada a ver, pessoal. Não tem nada a ver. Já querendo deixar claro isso aqui, a gente trabalha em áreas conjuntas e vocês são muito importantes pra gente, tá? Para Inclusive. contribuir. Claro, o trabalho de vocês Eu digo uma junto, união de forças. junto com o nosso é uma união de forças que É, só uma quem união de ganha forças. são os clientes, cara, entendeu? Hoje a gente tem vários parceiros na cidade, de contadores e contadoras, que Ah, são vocês não trabalham com um único importantíssimos. escritório de contabilidade, são vários Não, a gente parceiros. tem vários parceiros, né? Depende também dos clientes que. Por exemplo, porque nem a gente tem na nossa carteira alguns clientes que estão, por exemplo, em um determinado escritório, tem uns que estão em Ah, você se outros, adapta a e aí qual. a gente vai se adaptando à realidade e modéstia à parte, o nosso trabalho tem sido muito bem feito, né? E aí os contadores vão indicando os seus clientes das suas próprias carteiras pra gente, entendeu? Só que nesse começo, Mas cara, para startar. é isso que eu ia te falar. Nesse começo, a gente não conhecia muita gente, entendeu? Então, começou com pequenos contadores, começou com aquele amigo do pai. Ó, um amigo do meu pai é Entendi. empresário. Pô, vai lá conversar com ele. Indica, vê se ele não posso pegar esse Indica, dá serviço. pra. Entendeu? Tem como a gente fazer É algum no boca a servicinho boca. aqui, aquele comecinho. E também, cara, eu e o Domingos, a gente tem uma característica de. A gente é muito resiliente, sabe? No sentido de. E um pouco cara de pau também. Eu acho que precisa, cara. Eu não vou Precisa. te mentir, eu E acho que ele tem precisa. muito isso da questão da expressão. É, Porque ele se expõe de uma maneira que ele consegue até trazer de uma forma sim, bacana, assim, e se expõe no sentido de mostrar o conteúdo, o sim. trabalho de vocês de uma maneira que isso integra. É, aí a parte das redes sociais, isso é um capítulo à parte também, que é uma vertente muito forte do nosso trabalho, Sim, tá? sim, sim. Essa questão de redes Que sociais. hoje é muito vivo, né? Sim, o escritório, cara, nesse comecinho mesmo, a gente viajava muito, cara. A gente ia, por exemplo, hoje, vamos lá Bater pra na Castanhal? porta. Vai. Vamos lá pra Castanhal, vamos bater na porta. Aí pega, por exemplo, o telefone de uma empresa que tu sabes que não tem nenhum advogado, né? Porque também tu tem que te preocupar com essas Existe. questões, né? Existe. É. Da questão ética. Eu digo que Até porque mercado tem para tem para todos. todo mundo. O sol brilha para todo mundo. Então, a gente, Mas você tem que ir lá buscar. por uma questão ética, a gente não ia atrás de clientes de escritórios que já são parceiros, amigos e de gente conhecida também, né? É, você não ia querer ir lá fazer. Vai querer roubar cliente É dos outros? Não sacanagem. precisa. É. E Aí. depois eles vêm. Você é tu que tá falando. Não, a Ah, gente mostra o serviço. não, Vai que não. vai mostrar. Eu digo assim, que não é. A concorrência, ela é algo que também É é saudável, é saudável. saudável, É sim. saudável. Sim. Porque hoje você trabalha com determinado cliente, amanhã o seu outro cliente, não é que você que não é seu cliente ainda, mas o outro ali, empresário, digamos, que possa estar na mão de outro, pode gostar mais da ideia que tu está É, seguindo. Isso isso acontece. É natural. Claro que existe caso a caso. Tem situações que realmente a gente não se envolve. Mas outras, por que não? É uma situação de mercado, né? O mercado sim. está aí para isso. A gente Tipo, precisa entender também. o escritório Faz não parte tá do com. negócio. A gente não vai atrás, entendeu? Mas também a gente não fecha a Sim, porta, claro, entendeu? óbvio. É nesse Óbvio, sentido. não, concordo 100%. E aí,
o que aconteceu? Cara, a gente ia muito, cara. A gente ia muito, batia na porta, conversava, recebemos muitos nãos. Aí, muita porta na A cara. gente recebe muito não no E início. aí a gente foi resiliente. Essa foi uma característica que realmente nesse começo foi muito marcante, cara. Mas sabia, às vezes é nos pequenos e médios que a gente consegue. É, cara, É verdade, e a gente foi é criando verdade. o nosso espaço nessa galera, Isso entendeu? é muito bacana. Eu posso te dizer, o nosso primeiro contrato do escritório foi um contrato de R$ 2.000, né? E a nível de estrutura, e aí isso é um modelo que a gente adotou à época, tá? Como é que a gente fazia? A gente dividia em três o R$ 2.000. Fica, eu sei porque é marcante isso para mim. Fica R$ 666,66 para cada. Um para mim, um para Domingos e um para o escritório. Mas E é aí o isso aí. escritório já sempre tinha Inicia assim. um caixazinho, entendeu? Então, É porque é importante também a deixar empresa, a, empresa, capitalizado. a empresa tem que ter caixa, né, Tem cara? que ter caixa. O sangue da empresa é dinheiro, não tem jeito. Então, tipo Com assim, pra gente certeza. fazer investimento, contratar gente, então a gente sempre tem que pensar também em como a empresa vai receber, entendeu? O que ela vai ganhar naquele período. Então, a gente começou assim, o interior, para mim, do estado, ele é muito inexplorado, tá? O E nosso, é muito inter... rico, o né? nosso interior, ele é muito rico e Mas ele muito não. inexplorado, Muito, é entendeu? verdade. Eu conheço algumas pessoas daqui de Belém, né, que inclusive eles falam, pô, vamos com a gente pro E quem tem interior. olhos pra lá realmente tem tudo pra dar certo, porque realmente é algo que tá muito em expansão. Cara, por exemplo, e aí é o que eu te digo, aí também é um pouco de mentalidade, sabe? O pessoal De da capital tipo, às vezes não tem nem ideia, sabia? Muitos não têm. eu nem te Eu digo que não percebo. tem, tem gente, obviamente, que não tem essa A ideia noção. do que é o interior do nosso estado, né, e também a nível de norte, né, mas também tem muita gente aqui, principalmente pessoas que já alcançaram um determinado status, algumas determinadas posições, não querem entrar naquela bola dividida, já não querem mais ir para lá, entendeu? Pô, vamos para Barcarena, que é uma cidade aqui perto da Não querem nossa mais ter cidade, aquele trabalho, digamos, do zero, né? de ir lá prospectar, receber aquele Que não é um na cara. processo. E não é fácil, sabe, Rômulo? Demora, cara, demora e a gente galgou todos esses passos. E assim, é uma história bonita de se ver, até porque é algo que realmente, como estás me contando, foi feito. São passos, literalmente. Foram Isso. passos dados todos os dias. E que Cara, até sim. hoje vem sendo plantado. Sim, sim. E também vocês estão colhendo isso há um tempo, né? Já É. são 7 anos. Mas assim, o que deu até então, por exemplo, uma curiosidade até minha, de ser exclusivo no tributário? Cara, primeiro, porque a gente não sabe fazer outra coisa, né? Entendi. É o que vocês queriam mesmo se. Assim, a Eu queria até que gente. tu explicasse um pouquinho, porque assim, quem nos assiste pode ser advogados E ou fazer estudiosos outras no áreas, assunto, enfim, mas também temos vários outros internautas, telespectadores, enfim, ouvintes, que possam ainda não entender tão bem o que seria a advocacia tributária. Amigo, vamos lá. Então, assim, além de É, vocês optarem por isso, né, por já terem dito que vocês não sabem fazer outra coisa, é isso que está no sangue de vocês. sim. Mas o que seria isso? Amigo, vamos lá. De uma linguagem assim tranquila para quem nos assiste possa. Cara, basicamente, hoje, o tributário, para uma linguagem mais simples possível, é você evitar e planejar a tributação dos seus clientes. Evitar no sentido de elisão fiscal, que é aquele planejamento tributário, fazer as coisas organizadas dentro da lei, claro, né? De forma com que o seu cliente possa pagar menos tributos. E hoje a gente vive numa realidade que muitos autos de infração são gerados, né?
Às vezes Então, muitos acham que entendem da questão tributária, mas não necessariamente sabem direitinho como é que funciona todos esses trâmites sim, internos. tem São muitos muitas aventureiros, burocracias, a gente sabe. tem muitos aventureiros aí nesse ramo, cara. E assim, é, é importante falar sobre esse assunto porque, por exemplo, É o foco do escritório. existem situações, né, que, tipo assim, durante muito tempo veio aquela tese, há uns anos atrás, né, logo que a gente começou no escritório, estava em alta aquela tese do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Todo mundo que é empresário já escutou sobre essa tese, ou pelo menos em alguma mesa que tem empresário já ventilou essa questão. E aí, muitos aventureiros, advogados aventureiros, empresas daquelas de recuperação de créditos tributários, que, enfim, batem na porta de empresários a nível de Brasil, né, porque são empresas nacionais, e muitas das vezes fazem sem devido cuidado, sem observar as repercussões que essas teses, né, tributárias acabam gerando para o contribuinte ali na frente, É, entendeu? Então, às acaba que vezes, o contribuinte que se. há, por exemplo, promessas de ganhos milagrosos que, Que não cara, existem, né? não existem, entendeu? E assim, só tem duas coisas certas na vida, né, Rômulo? A morte e os impostos. Sim, são situações Então, que tu você não tem como não tem mudar. como fugir. O que tu pode fazer é Agora, minimizar algumas coisas. agora E essa, é nessa área que a gente atua agora hoje essa no questão. escritório, bem Entendi. forte. Agora, assim, vocês atuam para grandes empresas, para médias, pequenas, enfim. E a questão da pessoa física em si, vocês já pegaram Amigo, no começo a gente pegou pessoa física, tá? Mas hoje o escritório ficou voltado mais para pessoa jurídica jurídica? mesmo, né? Assim, a gente tem nos nossos contratos o que a gente chama de porteira fechada. A gente pega o grupo, né, das empresas e também a gente estende o benefício para o sócio, Entendi, bacana. entendeu? Por exemplo, o, o Roma, a gente advoga para o grupo Roma, poxa, mas deu um problema no imposto de renda no teu imposto, Rômulo. E aí a gente, pô, Dil, me ajuda aqui, a gente deu essa Um situação exemplo, no caso, se aqui, fosse para pessoa física. um exemplo se fosse para pessoa física, aí a gente Entendi. faria, Vocês mas conseguem assessorar. normalmente a É gente não pessoa faz jurídica. isso. Aí e também empresas, hoje em dia, empresas também do Simples Nacional, a gente não tem feito, tá? A gente atua nas empresas do Simples Nacional quando elas fazem parte de um grupo econômico dos nossos clientes, digamos assim, satélites de clientes nossos, entendeu? Entendi. Tipo assim, Simples Nacional, se ele tá dentro de outras empresas maiores também, aí tu acaba pegando. É, é mais ou menos Interligado, isso. se tem uma relação. Tu Tem não uma pegas uma inter-relação. isolada, Não, digamos. a gente não pega mais hoje lá no Entendi, escritório. entendi. Já estou em outro nível. Eu não gosto de falar esses termos, isso não é É, pra mim. mas não é outro nível que eu digo no sentido de que, assim, vocês já estão pegando um grau de complexidade Sim, muito maior. a complexidade muda, realmente. Isso, exatamente. Não é algo mais tão simples Sim, de quem está iniciando uma vida empreendedora, e sim algo sim, que se torna, talvez, assuntos bem mais complexos e delicados que vocês estão seguindo essa linha para focar. sim, sim. É, É nesse sentido, exatamente. entendi. E assim, eu te pergunto em relação até essa exclusividade na área tributária. Tu tens, até para quem está começando agora, Tá. como alguém que já veio de lá, como vocês, e hoje estão num outro nicho de advocacia. Eu te pergunto, para que você comece direito, sem se enrolar, porque a gente sabe que são muitas vertentes, entendeu? São muitas situações e burocracias que se envolvem e que alguém que está começando, por exemplo, num Simples Nacional, pode vir a ter algum problema ou não. Como é do ponto de vista tributário, até quem nos assiste pode ter essa dúvida, como é que tu, enquanto um advogado que já tem uma determinada experiência, que hoje trabalha com um grau de complexidade muito maior, de empresas maiores, como é que tu consegues dar digamos, esse toque para o pessoal do Simples Nacional, por exemplo? Tá, porque tu falaste no começo dos advogados que estão iniciando a Exatamente. carreira, Eu estou falando não só da parte de advogados que estão iniciando a carreira, como dos dos empreendedores em empresários. si que precisam de ti. Sim, tá. Afinal, tu atende.
Tá, vamos lá. O, o Simples Nacional, a gente não pega. Eu não sou advogado. Mesmo eu sendo ou não sendo advogado, a partir do momento em que eu estou abrindo um negócio, já que a gente entrou um pouco nesse tema, a partir do momento em que eu estou desenvolvendo uma ideia, tem umas burocracias. Tu vais Tá, abrir um sim, CNPJ, né? Tu vais organizar a tua logística, como vocês também começaram. sim. Como é que para esse grupo que está iniciando, pode desenvolver um trabalho que consiga ser saudável ao longo do tempo, entendeu? Visto do ponto burocrático dessa parte tributária. Porque Cara, quem já está há muito tempo no mercado já, já já está tá fazendo, já tá caminhando, já está fazendo, assessorado, já já tá está. encaminhando. Sim, Às vezes entendi. bem, às vezes não tão bem, mas assim, tá indo. Agora, quem está começando, o leigo, ele pode ter mais dificuldade, sim. Tá, Entendeu? Então, assim, entendi. eu queria tentar dar Cara, uma luz nesse sentido. cara, eu entendi. Agora eu entendi a pergunta. Vamos lá. Pro cara que tá começando, que tá montando a sua empresa, aquele primeiro momento, eu aconselharia ele a procurar um contador bom, Primeiro tá? O passo. primeiro passo é procurar um bom contador, entendeu? Que busque auxiliar ele nessas questões. Ou até mesmo um advogado que está atuando já nessa área, para pelo menos dar aquele beabá inicial. Porque assim, Rômulo, hoje, cara, É porque tem muito advogado autônomo também que é focado nessas questões. sim, hoje, por exemplo, Rômulo, a gente sabe que, em média, um terço do que a gente fatura vai para o imposto. Uhum. Entendeu? Em média. É muito imposto, amigo. Fora os outros encargos. É Então, assim. surreal. Então, Eu acho que assim. não tem ninguém que não reclame, mas é o que en- temos. É o que temos para hoje. Então, assim, vamos lá. Se tu fores parar para pensar, é uma parte muito importante da tua empresa que tu vai deixar na mão de qualquer um, Não vai dá. Ainda mais deixar, iniciando. entendeu? E aí, o que eu iria sugerir à pessoa? Procura um bom advogado, procura um bom contador que possa vir a lhe auxiliar de uma forma honesta e decente. E também é um puxão de orelha, tá? Não dá para deixar só na mão do contador e só na mão do advogado. Eu acho que o empresário também tem que ter aquela cultura de ir atrás da informação. Não basta tu ser, não, olha, eu só faço vender. É, tu não pode te acomodar, né? Entendeu? Tu O ficares problema é tu te acomodado. acomodar. E aí, por exemplo, às vezes tu tem uma situação que é até boa a pergunta que tu farias pro teu advogado e pro teu contador. Só que tu não, sabe, tu não consegue desenvolver porque tu não estudou sobre aquele determinado assunto, não sabe como perguntar, entendeu? E aí tu não dá o contexto pro cara, e aí tu espera que o cara traga para ti, entendeu? Então assim, essa cultura, eu acho que empresarial, até a nível de Brasil, já tá mudando, tá? Hoje em dia a gente já tem muito mais gente preparada entrando no mercado, tá? E querendo se informar mais e sendo, não especialista em tudo, mas procurando saber pelo menos o mínimo em determinadas áreas, para não fazer como tu falaste. Vamos fazer 3 porradas e a empresa já está rodando e roda assim, entendeu? Tem muita gente que Olha, ele ainda tá faz. vendendo o peixe dele, mas ele também tá vendendo o peixe do contador. É. Então não se esqueça, o contador é muito importante nesse equilíbrio aí tributário. Não, com certeza, cara, com certeza. São nossos parceiros, eu só tenho a É. agradecer a eles. Edil, e mudando um pouco de assunto, vocês participaram, foram premiados com o selo Roma de Inovação, enfim, um case assim espetacular, numa empresa de editoria de bebidas, e é algo que às vezes todo mundo pode se perguntar. Uma empresa de inovação, um escritório de advocacia, em que ponto? Inclusive, ano passado, nosso primeiro prêmio, o melhor do ano, foi para uma empresa de advocacia. Ou seja, os advogados, eles se reinventam também. Entendeu? As empresas de advocacia também estão ligadas nesse poder transformador da inovação enquanto conteúdo, enquanto desenvolvimento das tecnologias, da atividade do dia a dia. Ela é importante para todo mundo, né? O que a gente mais vê hoje são vários setores aí profissionais desenvolvendo estratégias inovadoras. E enquanto vocês, no escritório de advocacia, recebendo um selo de inovação, eu queria entender um pouquinho sobre esse projeto que vocês apresentaram, para que quem nos assiste também possa ter esse conhecimento do que vocês apresentaram no dia da premiação e da importância que ele foi para vocês. Tá.
É, estatisticamente, Rômulo, Tu acabaste de me falar que foste tu, inclusive, que participaste não, a gente, eu desse participei projeto. ativamente na parte do levantamento de dados e cruzamento de Uhum, informação, uhum. né? O Domingos tocou nessa parte do direito puro, né? E também os nossos outros parceiros que fizeram parte desse trabalho na questão dos relatórios, da informação fiscal, as consequências, enfim. Estatisticamente, Rômulo, hoje a gente tem mais advogados no Brasil do que em qualquer outra parte do mundo. Né? A gente forma mais advogados que os Estados Unidos, forma mais advogados que todos os países europeus. Então, se a gente não se reinventar, a Amigo, gente isso não, em qualquer área. a gente não vai aparecer nunca, É, não tem entendeu? como. Então, assim, E não o me Domingos é causa, bom nisso. não me causa nenhum espanto ter sido um escritório de advocacia a É, primeiro é, ganhador do é, prêmio de é, vocês, é, entendeu? Então, assim, sobre o case, né, que a gente apresentou e ganhou o selo de inovação, ele foi um case muito interessante, cara, porque assim, não tenho conhecimento aqui no nosso estado de algum escritório de advocacia que fez um cruzamento tão detalhado de informações sobre uma empresa com uma complexidade grande, como era essa empresa de bebidas. No portfólio é da justamente o empresa. que a gente estava falando, que agora o grau de complexidade de vocês está É, indo mais para esse lado. no portfólio deles, eles tinham mais de 140 rótulos de bebidas, de cervejas, refrigerantes e isotônicos e por aí vai. Né? O que a gente fez nesse trabalho? A gente mapeou todos os documentos fiscais da empresa nesse período. Tá? É, todas as. Os documentos fiscais, vou precisar explicar só um pouquinho. A gente pegou todas as notas fiscais, os arquivos XML das notas, os arquivos de SPED, as declarações daqui a nível de estado, porque esse foi um trabalho voltado para a questão de estoque com repercussão no nosso ICMS, tá? E quando a gente começou a fazer o cruzamento dessa empresa, a gente começou a fazer dos últimos 5 anos para analisar. E aí a gente foi vendo aonde a empresa tinha erros a nível fiscais, tipo a nível fiscal. E aí a gente começou, olha, em janeiro de 2017, foi. Em janeiro de 2017, a empresa vendeu 60 cervejas e comprou 59. Então ela está com saldo positivo de 1. Já vai para o próximo mês. E aí a gente foi fazendo mês a mês. Foram 60 meses de trabalho feito. Tá? Foi um trabalho que demorou, se eu não me engano, foi 4 ou 5 meses fazendo. Foi um trabalho bem extenso, bem longo. E porque é muito detalhado, sabe, Rômulo? E assim, uma informação errada, uma retificação eventual que tu vais fazer, entendeu? Isso pode te gerar uma repercussão tributária grande, entendeu? Então, a gente fez os apontamentos, mostrou no nosso relatório, e então foi um relatório, inclusive, bem extenso, foram mais de 50 páginas de relatório, porque foram muitas bebidas, né? Era muita informação. Então, assim, foi um trabalho muito complexo, mas também edificante. Hoje, a gente está fazendo um trabalho desse também, né? Para uma empresa de combustível lá do oeste do nosso estado, né? Que ela procurou a gente, se interessou por esse serviço, né? Só que a diferença desse pro de bebidas é que a gente fez os últimos 7 anos e não fez só 5. Então já aumentou um pouquinho mais a complexidade. Mas Quais são é, esses desafios que. são desafios e assim, a gente fez em Bons. 2 meses. Bacana. O tempo está diminuindo, a gente vai evoluindo na nossa análise de dados, no nosso processo de Vai se informação, aperfeiçoando, como em tudo na vida. vai se aperfeiçoando, E assim, tu falaste de inovação, eu acho que isso é um processo, esse foi um case muito inovador, pelo menos assim, sob a minha perspectiva, porque ele aliou muito a tecnologia, entendeu, Rômulo? E, tipo assim, não foi só o direito puro e simples. A gente conseguiu analisar com cruzamento de dados informações precisas sobre o assunto, de modo que, quando foi para fazer o relatório, para mostrar a parte do direito, já veio mastigada, a informação já veio
toda organizadinha, entendeu? Então, assim, a tecnologia, ela vem para Tem ajudar. ajudado muito. Ela vem para ajudar. Em E algumas coisas, nem tanto, né? sempre tem falhas, Nem né? tudo. Faz Tem parte. falhas, tem falhas. Tudo tem falha na vida, né? Mas, É, assim, mas com hoje, certeza tem muito lado positivo. hoje o escritório usa muito a tecnologia a nosso favor. Linguagem de programação, é, Excel, muito bem organizado, que é o VBA, né? Que é o código interno do próprio Excel. A gente usa muito bem cruzamento de informação de documentos fiscais, como colocar essa informação de modo organizado. Por exemplo, hoje, cara, essa questão de organização, saiu uma decisão para a gente que a gente conseguiu reduzir uma multa da Receita Federal de um cliente nosso lá do oeste do estado de 7 milhões para 1. Entendeu? Com uma questão de organização da informação, com Pequenos ajustes que ajustes que fazem a que diferença no dia a impactam sem dia dúvida e, no resultado final. e faz diferença no resultado final, entendeu? Então, assim, se eu fosse orientar alguém, aqui, por exemplo, um advogado que esteja começando, aproveitando, eu iria falar, foca bastante na parte do direito, entende do que você está falando, procura se especializar naquele determinado assunto, mas também não deixa a tecnologia de lado, cara. Ela é muito importante hoje em dia, bicho. Muito importante. Assim. E para os que já estão há muito tempo no mercado? Cara, tem algo a dizer também? Pra quem já tá no mercado, cara, eu ia te dizer o seguinte. Que é algo que já tá há muito tempo, que já esteja no patamar de vocês. Eu ia dizer, cara, não abrir mão do estudo, sabe? Do estudo na sua própria área, manutenção constante daquele Controlar estudo. o ego, que a gente sabe que existe muito. Na nossa área, então, nossa. Exatamente. Eu acho que em todas as áreas, mas é muito importante. Assim, humildade em primeiro lugar, minha gente. É uma área muito pomposa, né? Ternos, e, enfim, imagem. E assim, eu particularmente, e aí eu falo por mim, não é uma coisa que eu me preocupo muito, tá? Eu acho que mais importante, o cliente não quer saber se eu vou estar vestido como tu vai estar A ou B, ou vai estar fazendo de isso uma determinada marca cara ou não. Ele quer saber que eu entregue o resultado. O resultado que ele tá te aguardando, te esperando. Entendeu? E assim, a gente já vive numa área que não depende só da gente, né? A gente tem... É um processo mais lento, é um processo... Então, o marketing, que não depende... a comunicação, ela é muito importante, mas você precisa saber como usá-la. Não adianta... Como fazer. Não é de qualquer jeito. Não adianta... Os dois extremos, eu acho que são ruins. É aquele cara que é muito técnico, mas não sabe se comunicar, e aquele cara que só sabe se comunicar e não faz. Exatamente. Entendeu? Eu acho que tem que saber um pouquinho de cada. Eu acho que aí... Tem que buscar o meio termo. Esse meio termo... Nem 8, nem 80. Esse meio termo é importante. Eu acho que sim também. Poxa, muito bacana. Eu realmente gostei muito de conversar contigo aqui sobre o início da história de vocês, do processo da construção da marca de vocês, Associação em Carneiro de Advocacia Tributária. Também de entender um pouquinho a participação do Prêmio Roma de Inovação, das questões, dos desafios que a parte da advocacia tributária tem e exige de vocês, desde o início até o patamar que vocês se encontram hoje, se Deus quiser ainda continuarão crescendo, porque força e vontade é o que não falta para vocês, e acima de tudo, a disciplina de continuar, de ficar ali em cima, de conquistar o teu espaço dia após dia, porque Sim. Eu acho que a gente não tenho certeza, que todos os dias a gente precisa plantar para depois colher aquele sucesso. Ele não vem da noite pro dia. Se ele vem, algo tá estranho. Não, isso é uma coisa que acontece muito, cara. De gente pensando porque que, hoje assim, o imediatismo, a gente vive numa geração totalmente imediatista. E a gente sabe que a vida não é assim. Por exemplo, você precisa ter um controle. É gente que quer ganhar primeiro para depois trabalhar. Exatamente. Não, o contrário é a regra. Exatamente. E não, tipo assim, vamos... Ninguém pega os lucros da lavoura antes de ter plantada. Exatamente. Entendeu? Exatamente, meu amigo. Eu acredito que essa tua frase eu posso terminar hoje
esse episódio desse podcast com essa tua frase, porque realmente é algo que fica como de reflexão, não só para ti, como para mim, como para todos que nos assistem, nos escutam no Spotify, enfim, é algo que realmente a gente precisa. Você precisa primeiro plantar, para depois vir a colher. Então, assim, um dia de cada vez. Eu conversei aqui com o Dil Carneiro, que tem assim uma vasta experiência de 7 anos de escritório no setor tributário, na área tributária de advocacia, e a gente pôde perceber que esse crescimento ele é contínuo. Ele vem de entrega de resultados, ele vem de disciplina, ele vem de um trabalho diário, todos os dias. E eu acredito, eu sempre digo, é um lema meu, né? Que juntos somos mais fortes. Porque nunca a gente pode achar que a gente sabe fazer as coisas sozinho. É sempre importante a gente ter esse espírito de cooperação. E de saber aprender, de saber ouvir, de saber escutar o que o outro tem a dizer e agregar. Porque só assim a gente consegue seguir aí um caminho da melhor forma possível em busca desse sucesso, que ele não é fácil, é um caminho árduo, mas ele é um caminho certo quando a gente tem propósitos e a gente tem objetivos a seguir. Com certeza, muito obrigado pela tua participação, eu te agradeço mais uma vez. Obrigado, meu amigo. Parabéns aí pela Assunção Carneiro Advocacia Tributária, pelo selo de inovação que vocês receberam. Obrigado. E a você que nos assistem, muito obrigado pela sua participação em mais um podcast do Roma Business. Nos acompanhem pelas nossas mídias sociais, pelo nosso portal romanews.com.br, pelas nossas rádios, ou pelo Spotify, pelo YouTube. Ative o sininho, se inscreva no canal. Suas críticas são sempre bem-vindas, contanto que sejam construtivas e respeitosas. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Se Deus quiser. Até mais. Até logo.